gente! Como é que vocês estão? Também? Pai Senhor, hoje é sábado e nós temos o nosso culto de jovens aqui pelo YouTube, pela internet, pelo seu celular, pelo grupo. Nós estamos nos reunidos, esse é o segundo sábado que nós fazemos esse vídeo para poder estar abençoando a vida de vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E eu acredito que Deus quer falar com a gente, né? Então eu não poderia deixar passar esse sábado. Eu acredito que no próximo a gente já possa estar reunido ou não. Isso é uma profecia, eu estou profetizando que a gente vai estar reunido em nome de Jesus, queira Deus, né? Mas, caso não aconteça, estaremos aqui novamente gravando esse vídeo para vocês refletirem na palavra do Senhor como jovens e na série que a gente está do Lifestyle. Eu acredito que essa série esteja no fim, pelo que eu vejo Deus falando, pelo que eu ouço Deus falando, né? Então, vejo o que Deus está fazendo. Eu acredito que a nossa série pode estar chegando ao final, né? Mas, enquanto Deus falar, a gente continua falando também. Amém? Eu quero orar com vocês sobre essa palavra que nós vamos estar compartilhando hoje. E quero que você fique bem atento e com o seu coração aberto, a sua mente aberta, a sua alma sedenta pela palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos e aí onde você está, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor não nos deixa sem alimento, sem ensinamento. Eu oro para que o Senhor venha falar com todas essas pessoas, Deus, que vão ouvir a tua palavra. E fala comigo também. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Então eu oro para que cada um que esteja vendo esse vídeo venha ser tocado pela tua palavra e que haja uma metamorfose, haja uma mudança, haja maturidade, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser e desenvolver realmente quem nós somos no Senhor. Amplia, Deus, a nossa visão para ver quem nós somos em Ti. E que toda cegueira espiritual e toda mentira do inferno sobre nós e sobre a nossa identidade seja varrida agora em nome de Jesus. E declaramos, Espírito Santo, fica à vontade para o Senhor falar o que o Senhor quiser. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando. Em nome de Jesus, adequa, Senhor, essa palavra à realidade de cada um, para que o Senhor possa desenvolver e falar aos corações, conforme a necessidade de cada um. Trabalha, Senhor, como o Senhor sempre faz, na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje seria o Daniel capítulo 5. Porém, a gente teve uma mudança, né? Hoje a gente vai pular o capítulo 5 e nós vamos para o capítulo 6 de Daniel. É uma história bem conhecida. Eu já tô, acho que umas duas semanas achando, no próximo sábado eu vou falar sobre Daniel 6, Daniel na Cova dos Leões. Ai, que legal, não sei o que. Mas não, sempre é o 4, depois veio o 5. Aí eu fiquei, não, ok. Mas hoje Deus falou, hoje é o 6. Então a gente pula o capítulo 5. Eu não sei se a gente vai acabar falando do capítulo 5, mas hoje Deus quer falar sobre o capítulo 6 de Daniel. E o título é Daniel na Cova dos Leões. Mas o engraçado é que a gente não vai falar tanto da cova dos leões. A gente não vai dar tanto ibope para isso. Mas a gente vai falar sobre identidade. Já faz alguns dias que Deus está me ministrando sobre identidade. E como a gente precisa saber quem a gente é, realmente. Aquilo que a gente faz não é aquilo que a gente... as nossas atividades, vamos dizer assim, não é quem a gente é, digamos. Ser trabalhador não diz respeito à minha personalidade. Eu trabalho porque eu tenho conta para pagar. Isso não significa que eu seja uma característica da minha identidade em Deus, né? Porque tem muito trabalhador que não é trabalhador, vamos dizer assim, trabalhador com afinco, que gosta de trabalhar, que trabalha por necessidade. Então não significa que ele tem um atributo de trabalhador, de servo na personalidade dele, na identidade dele. Ele trabalha, ele faz as atividades dele porque ele tem que fazer, não que ele seja
as atividades dele, né? Digamos, um treinador de basquete não é a identidade dele, é somente o trabalho dele. Então, as nossas atividades, as nossas profissões, os nossos dons não determinam quem nós somos, né? Não determina quem nós somos. Mas quem nós somos determina as nossas atitudes, determina como a gente vai fazer as coisas, né? Digamos, vou dar um exemplo. Dei um exemplo isso ontem pro pessoal aqui de casa. Olha, uma prostituta, ela não é uma prostituta. Ela faz as atividades de prostituição, mas ela não é uma prostituta na identidade dela, certo? Ela foi criada para ser, ela foi criada como uma mulher, e ela é uma mulher, então mulher é parte da identidade dela, ela é mulher, né? Mas a parte de prostituta é como se fosse as atividades dela, então não quer dizer que a personalidade dela seja prostituta, entendeu? Então, o trabalho que ela desenvolve, as atividades que nós desenvolvemos, não significa que nós somos isso, né? Digamos, só porque alguém pode ter um diploma de médico, não significa que ele seja um bom médico, entendeu? Ser médico e ser bom são coisas diferentes. Bom está ligado à identidade dele. Agora, médico não está ligado à identidade dele. Vocês conseguem entender? E a gente vai falar sobre isso hoje. Ontem, Deus nos levou aqui em casa a assistir um filme que eu vou orar para Deus permitir que a gente passe no culto. É um filme espetacular, espetacular, espetacular. Eu não vou dar spoiler, mas... E também não vou dar um nome para vocês não assistirem antes, se a gente for fazer o cinema nos jovens. Mas é um filme que fala realmente sobre identidade, sobre maturidade, sobre saber quem você é em Deus. E isso foi uou! É isso, Deus. Então, e Deus continua falando isso em Daniel. Amém? Então, sem delongas, vamos lá para Daniel capítulo 6. Nós não vamos ler todo o capítulo. Vamos ler a parte que importa aqui para a ministração. Fechou? Então vamos lá. Abre lá em Daniel capítulo 6 e o versículo 1. Vamos lá. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. E eu vou pular esses versículos para poder chegar para o vídeo não ficar muito longo. Mas na sua casa você vai ler Daniel do versículo 1 até o versículo 23. Você pode ler, ok? Então, o que acontece? Ali a Bíblia está explicando que o rei Dário, ele assumiu o governo da Babilônia e ele resolveu dividir o país em 120 províncias. Províncias é como se fossem cidades. Então, ele dividiu o país em 120 cidades e colocou 120 governadores para governar essas cidades. Tipo como se fossem os prefeitos. Naquele tempo eram governadores. E para administrar esses 120 governadores, ele colocou 3 ministros. 3 ministros para governar, para administrar 120 prefeitos, 120 governadores. E um desses ministros, ou seja, os ministros estavam acima dos governadores. Um desses ministros era Daniel. E ali no versículo 2, ele fala assim, ó. Versículo 3. E Daniel mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros:
Nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa relacionada ao seu Deus. Então eles foram falar com o rei para que emitisse um decreto. Cadê? Versículo 7. Eles estavam falando já com o rei Dário. Todos nós que ocupamos posições de autoridades no reino, ou seja, os ministros, governadores, os prefeitos e as autoridades, nós nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor, falando para o rei, que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor, ou seja, o povo inteiro só podia fazer pedidos e clamar ao rei e nenhum outro Deus. Qualquer pessoa que estivesse clamando e pedindo para outro Deus deveria ser condenada e ser jogada na cova dos leões para morrer, né? E se alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa vai ser jogada na cova. Então, rei, dê essa ordem assim, a fim de que não possa ser anulada. E aí o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Versículo 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, se ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus, e ele costumava fazer isso 3 vezes no dia. Aí os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e encontraram ele orando a Deus. Então foram lá fofocar para o rei e falaram para o rei: olha, o senhor não lembra que o senhor assinou uma ordem que ninguém podia adorar outro Deus, ninguém podia fazer uma petição para outro Deus a não ser que fosse o senhor? Pois é, então, o rei ainda concordou, sim, eu fiz, ali no versículo 12. Sim, eu dei essa ordem, ela não pode ser revogada, porque eu fiz com o meu anel selo, eu fiz conforme a lei dos medos e dos persas, então eu não posso revogar, eu não posso anular essa ordem. Vocês estão certos, eu fiz isso. E aí no 13, os inimigos do Daniel falam assim, pois é. Aquela galera X9, vocês sabem? Pois é. Então, o Daniel, ele não te obedece. Ele não se importa com o Senhor. Ele não te respeita e nem se importa com a ordem, porque continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Aí o rei fica desesperado, porque o Daniel era alguém em quem ele confiava. Ali no versículo 2, acho que era o 3, ele pensa em colocar o Daniel como a mais alta autoridade, depois dele, no reino da Babilônia. Então o Dario, sei lá, confiava muito no Daniel. E quando ele ouviu que o Daniel tinha desobedecido, não feito o que ele ordenou, ele lembrou logo da consequência. Meu Deus, eu vou ter que jogar o Daniel na cova dos leões, mas ele é meu amigo, como é que eu vou fazer um troço desse com ele? Mas a galerinha ali, os X9, não queriam nem saber disso. Então, e ainda eles falaram, olha, o senhor colocou essa ordem que não pode ser revogada, independente de quem for. Se o Daniel errou, se o Daniel orou a outro Deus que não foi o Senhor, ele vai ter que ser jogado na cova. Sinto muito. E esse era o plano deles. Maléfico, né? Então, e o rei tentou salvar o Daniel, mas não deu. Então, olha só, depois eu vou continuar lendo ali a palavra, mas eu preciso falar do devocional, o que Deus falou para nós. É que o Daniel tinha sua identidade firmada no Senhor. Ele sabia quem ele era, né? Ali no versículo 2 e 3, ele fala que ele era o mais competente de todos. A Bíblia fala que ele era o mais competente de todos os outros ministros. E que ele tinha mais capacidade do que todos os outros. Ou seja, ele acreditava que ele era um bom administrador. Então ele bem administrava. Ele acreditava que ele era capaz. Então ele agia com capacidade. Ele acreditava que ele era excelente. Porque foi Deus que o fez. Então tudo que ele fazia
era com excelência. Ou seja, tudo que você acredita que você é, você reage conforme aquilo que você acredita sobre você mesmo. Consegui entender? Deu pra entender? Digamos, o Daniel, ele tomava decisões e atitudes e comportamentos segundo a sua própria identidade. Então, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele foi chamado para aconselhar reis, então ele aconselhava reis. Ele sabia que ele foi chamado para servir as suas autoridades, então ele servia muito bem. Ele sabia que ele era excelente em Deus, então ele agia com excelência. Ele sabia que ele era um bom administrador de tudo, então ele agia como um bom administrador. Então ele agia conforme ele sabia quem ele era, conforme a sua identidade. Então, nós agimos conforme aquilo que somos. E nós somos tudo aquilo que nós acreditamos que somos. Eu vou melhorar, eu vou aliviar o negócio. Ou seja, você é tudo aquilo que você prioriza, tudo que você acredita que você é, você é. Vou dar um exemplo aí negativo. Alguém te falou, alguma autoridade, principalmente tem poder pra isso, alguém falou que você é medroso. E você acreditou naquilo. Sério? Eu sou medroso? Eu sou medrosa? Meu Deus. E daquilo fica matutando na sua mente. Então, quando você vê uma situação de perigo ou algo bom, uma mudança, você age como? Com medo. Porque você acreditou que você era medroso. Porque alguém te falou que você era medroso e você acreditou. As pessoas vão falar o que nós somos. Isso é fato. Elas sempre vão dizer quem a gente é. Elas querem dizer quem a gente é. Elas querem ditar o que a gente é. Mas é uma responsabilidade nossa e uma decisão nossa acreditar, acatar, receber, confiar e aceitar aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Ou rejeitar, anular, desprezar aquilo que as pessoas pensam sobre nós e falam sobre nós. E receber, acatar, aceitar, confiar aquilo que Deus diz sobre nós. Que a palavra é a verdade. E na palavra diz tudo o que nós somos. Deus diz na sua palavra tudo o que nós somos. Então, se a palavra é a verdade, então tudo o que a Bíblia diz sobre mim é real, é fato, é verídico, é verdade. Então, se alguém fala algo ao meu respeito que não está na Bíblia, falando sobre a minha identidade, é mentira. Digamos, vou dar um exemplo. A Bíblia diz que nós fomos salvos. Que nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. E aí vem um acusador do diabo. Aí vem uma pessoa usada por Satanás e fala: lembra que você fez isso e aquilo? E começa a te acusar. Você deve ir pro inferno. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai pro inferno porque você fez isso comigo. Enfim. E se a gente acreditar naquilo, a gente vai agir como um condenado. Sendo que a Bíblia fala que nós somos salvos. Jesus disse que nós somos salvos. O Verbo, que se fez carne, diz que nós somos salvos. Então, se alguém fala que a gente é condenado, o que essa pessoa está falando é mentira. Mas a gente tem o poder de decisão de acreditar ou na verdade ou na mentira das pessoas, o que elas dizem sobre nós. Então, se alguém te disse que você é medroso e você acreditou nisso, você age como um medroso, age com medo. E qualquer coisa que for uma mudança ou um desafio, você não vai conseguir avançar porque você acredita que você é medroso. Porque alguém te disse que você é medroso e você confiou nessa pessoa. E agora?
O que Deus diz ao seu respeito? O que Deus diz sobre você? Será que o que Deus diz sobre você não vale mais do que as pessoas dizem sobre você? Você pode começar a perceber que certos comportamentos seus são com base naquilo que alguém disse sobre você. E se você não gosta de tais atitudes que você toma ou tais decisões que você toma, você precisa ver se não há alguma palavra, algum decreto que alguém lançou sobre você e você recebeu aquilo inconscientemente, você acabou acreditando naquilo. Então, só que aqui, no caso do Daniel, ele sabia quem ele era. Ele acreditou no que Deus havia dito quem ele era. Ele acreditou no que Deus disse, ele não acreditou no que as pessoas disseram. Daniel acreditou que ele era o que Deus disse que ele era, e ele agia conforme a sua identidade. Ele se consagrou a Deus. Lembra Daniel capítulo 1? Ele se consagrou a Deus, porque ele sabia que ele era filho de Deus e que ele era servo de Deus e que ele não podia se contaminar. Então ele agiu como alguém que não se contamina. Ele ficou puro, porque ele sabia que a sua identidade era de pureza, porque o seu Deus é puro. E como ele era servo do Deus dele, e o Deus dele é puro, então ele era puro, então ele tinha que se purificar. Então ele se purificou, ele se consagrou e ele não se misturou com o pecado da Babilônia. E com isso ele ganhou dons, isso a gente já falou. E os dons é para quê? Para servir os outros. Então ele entendeu também que ele era servo. Você pode ver que a gente vê que o Daniel não dá uma bola fora com os reis. Aqui eu acho que já passou uns 3 reis já pela governança da Babilônia. E o Daniel continua se destacando e honrando as suas autoridades, porque ele entendeu que ele era servo, que ele tinha recebido aquele dom para poder servir os outros. Então, ele agia como servo, ele sabia que ele era servo. Amém? Glória a Deus. Então, você age conforme você é. Isso, se você age conforme a Bíblia diz que você é, se você age conforme a Bíblia, você é maduro, porque você tem essa maturidade, você sabe quem você é. Deus nos ajuda a sermos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, só que olha só, essa maturidade, essa convicção que o Daniel tinha de identidade despertou uma perseguição. Os outros ministros viram que o Daniel era diferente e ele se destacava, porque ele sabia quem ele era. Então, quem não sabe quem é, sempre vai invejar e perseguir quem sabe quem ele é mesmo. Ficou estranha essa frase, né? Mas assim, ó, se eu sei quem eu sou em Deus, eu ajo e correspondo à sociedade, ao mundo, às pessoas, conforme a minha personalidade em Deus, porque eu sei quem eu sou. Agora, tem muitas pessoas que não sabem quem são em Deus, até porque a maioria delas podem nem conhecer Jesus ainda. Então, elas não sabem quem de fato elas são, ou por que elas estão aqui, aquelas perguntas, né, básicas da vida. Então, essas pessoas que não sabem quem elas são, me veem agindo como eu realmente sou, elas vão começar a me perseguir. Porque eu vou acabar me destacando mais do que elas. Não porque eu sou orgulhosa, mas porque Deus me fez para ser destaque. E eu entendo que eu sou um destaque. Então eu me destaco. Deu pra entender? Se Deus me fez, se eu entendi, eu sou salva, eu começo a agir como uma pessoa salva. E aquela pessoa que acha que é condenada vai me ver também como uma pessoa salva. E ela vai olhar pra ela, e ela vai se comparar comigo. Ela vai ver, mas eu não sou salva, porque na mentalidade dela ela é condenada. E ela vai começar a me perseguir porque eu sou salva. Então a inveja entra por causa da comparação ali. Quando você se compara, você acaba invejando aquilo que você é, mas não sabe que é. Deu pra entender?
Então, acaba gerando essa perseguição. E foi o que esses ministros fizeram com Daniel. Daniel sabia quem ele era e ele agia conforme ele era. Mas esses caras, esses ministros, não sabiam quem eles eram. Então eles se incomodaram com Daniel, porque Daniel entendeu que ele era excelente. Então ele fazia tudo com excelência. Os outros não faziam tudo com excelência, porque se fizesse, eles também se destacariam. Então, eles não eram excelentes, eles não sabiam que eles eram excelentes, então eles não agiam como pessoas de excelência. Então, porque Daniel se destacou, eles falaram assim, não, ninguém vai ser mais excelente do que eu. E começaram a perseguir o Daniel. Porque eles não sabiam quem eles eram em Deus. Então, porque a convicção da sua identidade, quando você está convicto da sua identidade em Deus, isso cria uma segurança, uma confiança e uma humildade verdadeira, uma humildade do Evangelho a respeito daquele que te criou. E também sobre quem ele te fez. Ou seja, quando você sabe quem você é em Deus, você deposita toda a sua confiança em quem te criou. E a sua adoração acaba se rendendo a quem te fez. Porque você sabe quem você é e você acaba automaticamente que você sabe, que você descobre a sua identidade, você descobre quem Deus é. Você só troquei as bolas. Você só sabe quem você é depois que você sabe quem é Deus. E isso é uma reciprocidade. Eu não sei em que ordem isso acontece. Mas, se você sabe quem você é, você sabe quem é Deus. E se você sabe quem é Deus, você sabe quem você é. Entendeu? Então, ai meu Deus. E por isso, você acaba destinando a sua adoração a quem ela é devida, a quem ela é destinada, a quem ela é merecida. Ou seja, ao Deus que te criou. Vamos tentar imaginar aqui. A gente continua falando de excelência de Daniel. Daniel sabia que ele era excelente, porque ele sabia que o seu Deus, que o criou, é excelente. E porque ele é excelente, Daniel também era excelente. Só que a excelência vem de quem criou a excelência, de quem já é excelente antes de me criar. Ou seja, a minha adoração foi para quem me deu a excelência, foi para quem me criou excelente. Entenderam? Então, Daniel sabia certinho a quem ele deveria adorar. E ele não destinava a adoração para ele mesmo. Ele destinava a adoração para quem o criou. Então, aqueles ministros tentaram dizer para Daniel que ele não era tão excelente assim, que ele não era um bom administrador. Olha só, no versículo 4 fala: Aí os ministros procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador. Mas não encontraram. Porque ele não era, porque ele agia conforme ele era. Eu tô olhando. Então, eles tentaram dizer pro rei, para as pessoas, para Daniel, tentaram provar que o Daniel não era um bom administrador. Mas ele sabia quem ele era. Porque ele sabia quem ele era, ele agia conforme ele era. Ou seja, ele agia como um bom administrador porque ele sabia que ele era um bom administrador. Tem como achar brecha? Tem como achar algum erro nisso? Não. Não tem. Então, os caras não acharam nada de errado em Daniel. E vou falar uma coisa. Isso é normal acontecer perseguição quando você sabe quem você é. Quando você tá crescendo em Deus. Isso é normal. 2 Timóteo, o versículo de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12, diz que todos que querem viver a vida cristã com Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12, diz que todos aqueles que querem viver uma vida cristã com Jesus serão perseguidos. Porque eles vão descobrir quem eles são. E eles vão descobrir quem Jesus é. E vão descobrir a quem eles devem destinar a adoração e a glória. E eles vão descobrir que não é para eles mesmos. Eles vão descobrir quem eles são. Por isso eles serão perseguidos.
e vão descobrir quem Jesus é. E vão espalhar isso pelo mundo inteiro. Amém. Então, e essas pessoas, esses perseguidores sempre vão questionar o que você acredita. Sempre vão questionar a sua fé. Em quem você acredita. E o que você acredita tá ligado à sua identidade. Automaticamente, eles questionam você. Amém? Glória a Deus. Estamos caminhando pro final. Mas, como essa ordem do rei já não bastasse, os perseguidores entregaram Daniel para ser condenado, por ser quem ele era e por quem ele rendia a sua vida. Ou seja, o Daniel viu aquele decreto e imaginou ele. Cara, e agora? O rei mandou que eu não pudesse, que ninguém podia orar a não ser para ele, mas ele não é Deus. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou orar e vou clamar e vou pedir e vou agradecer e vou adorar quem não é meu pai? Não, eu vou adorar o meu pai, aquele que me criou. E por isso que ele vai para casa e ora do mesmo jeito. Nada mudou, porque ele sabia quem ele era e quem Deus era. E aí os perseguidores vão lá. Ah, achei você orando, vou lá contar pro rei. Vai lá, conta pro rei. E o rei, meu Deus, o que eu vou fazer com o Daniel? É meu amigo, eu não posso jogar ele na cova dos leões. E os perseguidores, olha, você sabe que você tem que jogar, porque você fez uma lei que não pode ser revogada, rei. Vai ter que jogar Daniel na cova. Que coisa, né? Então, quantas burrices a gente acaba fazendo por causa do nosso orgulho? O rei, olha só, o rei ele foi enganado pelo seu próprio ego. O rei também não sabia, o Dário não sabia quem ele era. Porque quando uma galera foi lá fazer uma proposta dele ser adorado, ele aceitou. Então ele não sabia quem ele era. Porque quando a gente sabe quem a gente sabe, a gente não merece glória nenhuma. A gente não merece adoração nenhuma. Quem merece é Deus, que nos fez. Quem merece numa pintura, vamos dizer, a Mona Lisa, quem merece a glória e a honra não é a Mona Lisa, é o Da Vinci. É o Da Vinci que pintou ela. Então a glória, a honra é dele, porque foi ele quem pintou, não a Mona Lisa. A Mona Lisa nem adianta ficar se achando, porque ela só é a pintura. A mesma coisa é a gente. Quando a gente sabe quem a gente gente sabe que a gente é só a obra-prima de Deus. A gente é só a obra. Mas o autor é quem merece a honra, a glória e tudo mais por ter nos feito. Aqui o Dário, ele não entendeu isso. Quando proporam para ele ser adorado, ele aceitou. Então tá, eu vou fazer uma ordem para que todo mundo me adore. E isso trouxe sérias consequências. Isso colocou a vida do amigo dele em risco. Então, quantas burrices a gente acaba fazendo porque a gente quer a glória pra gente. A gente quer chamar a atenção. A gente quer que nós sejamos aceitos. Nós queremos a honra e a atenção e os elogios para nós. A gente é a Mona Lisa com cara feia que quer ser chamada de simpática, sendo que a gente é a obra-prima, é a Mona Lisa que quer receber os elogios que só o autor dela pode receber, que só o Da Vinci pode receber. E mesmo que ele esteja morto, ele continua recebendo. Então a Mona Lisa não tem nem o que se achar. A mesma coisa é a gente. A gente não pode achar que a gente é habilidoso. O Daniel não se achou porque ele era excelente. Como eu sou excelente. Como eu sou... Não. Ele sabia que a glória era de Deus, que o fez excelente. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era só uma obra. Que ele era só uma pintura. Ele não era o autor. Mas agora já estava feito, né? Vai ter que jogar o Daniel na cova dos leões. Mas olha que legal. O Daniel, ele não teve pena de si mesmo. Ele não teve pena. Ele podia... vamos falar sério. Ele podia ter pirado na batatinha. Poxa, ele podia ter ido pra Deus.
Poxa Deus, eu já tô aqui trocentos anos, o Senhor me tirou da minha cidade pra vir pra esse mundão aqui, eu não pude comer nada das coisas do rei, eu não pude fazer nada do que eu queria fazer, eu tive que me manter puro, eu tive que me manter santo, e agora o Senhor ainda permite pra eu ser comido por leão? Ele podia ter tido pena dele mesmo. Ele podia ter falado, ou, no mínimo, ter se defendido. Pelo menos era o que eu iria fazer. Eu ia chegar pro rei e falar, como assim? Como assim você vai me jogar na cova dos leões? Eu sou o seu melhor ministro. Eu sou o mais excelente. Você precisa de mim. Nós somos amigos. Como assim você vai me jogar na cova? Como que você vai me mandar pra morrer? Não sobrevivi até aqui pra morrer com o leão. Mas nem isso Daniel fez. Não tem nenhuma parte da Bíblia que a gente vê o Daniel se defendendo. Só lá no final. Mas depois a gente vai ver que não era uma defesa. Mas o Daniel não se defende em nenhum momento. E nem tem pena dele mesmo. E também não se vitimizou. Oh, esse cara passou um bocado na Babilônia, né? Mas ele não teve pena dele mesmo. Então, olha só. Ele estava crendo, ele sabia em que ele estava crendo, e não era no rei. Ele não depositou a confiança dele no rei. Então, devido à sua consagração e à sua dedicação ao Senhor, os leões não puderam devorá-lo. Quando você se consagra ao Senhor, você pode estar no meio de leões e de perseguição, mas você nunca vai ser nem arranhado. Viu que legal? Você não vai ser nem arranhado se você sabe quem você é e se você se santificou a Deus. Então, olha só que legal. Terminando ali no versículo 20, ou seja, o Daniel foi lá pra cova, teve que ser jogado na cova, fazer o quê, né? O rei foi burro, lá vou eu pra cova. E depois, no outro dia, o rei vai lá, Daniel, você tá vivo! Daniel, você tá vivo! Olha só que legal. Cadê? E o engraçado é isso aqui. Engraçado não, é interessante. Versículo 20. Que o rei reconhece, então, finalmente, qual é a identidade de Daniel. Versículo 20 diz assim. Ali, com voz muito triste, o rei Dário disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Ali ele reconhece a identidade de Daniel. Servo do Deus vivo. Então, o rei reconhece quem era o Daniel. E aí, o Daniel, que agora no final, parece que é uma defesa, mas não é uma defesa. Versículo 21. Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e esse fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Então, Daniel, ele começa a declarar mais uma característica da sua personalidade, da sua identidade, que é a sua humildade. Ele fala que ele não fez nada contra Deus e continuou adorando ele igualmente como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado. E também não cometeu nenhum crime contra o rei, porque ele era servo. Porque ele sabia que ele era servo. E porque ele era servo, ele servia. Ele entendeu isso. Então ele não cometeu nenhum crime, porque ele sabia quem ele era. E a humildade está em se importar mais com os outros do que consigo mesmo. Daniel era humilde, porque ele se importava mais com eles. Vocês podem ver que todos os reis, pelo menos até o capítulo 6, que Daniel, quando o rei tinha um sonho, queria descobrir alguma coisa, chamava o Daniel. E os reis falavam, eu vou te dar roupas, eu vou te dar joias, eu vou te colocar numa posição de status gigantesco aqui no meu reino. E o Daniel fala, eu não quero nada disso. Eu tô aqui só pra te ajudar, rei. Eu tô aqui só pra te dar a revelação do seu sonho. Eu só tô aqui pra te servir. Ele sabia quem ele era e que a glória não era nada pra ele. Amém?
Então, o pensamento de Daniel estava mais no seu Deus e também nas pessoas a quem ele foi chamado para servir, e não nele mesmo. Ele simplesmente agia conforme ele acreditava que ele era. Aqui, esse livro, Ego Transformado, do Timothy Keller, ele fala que, bem assim, eu preciso ler sobre isso. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais e nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que eu sou. É pensar simplesmente menos em mim. Não é pensar que eu sou mais do que eu sou e nem pensar que eu sou menos do que eu sou. É só pensar menos em mim e pensar mais nos outros. Humildade está nisso. Você é pensar mais nos outros. Mas não é sobre humildade que a gente está falando, é sobre identidade. Quando você acaba descobrindo quem você é, você se torna humilde porque você sabe quem você é. Então você não precisa da adoração dos outros. Você não precisa do elogio dos outros. Você não se importa com o que os outros dizem sobre você. Você se importa com o que Deus diz sobre você. E você acaba se importando também sobre o que Deus diz sobre essas outras pessoas. E você acaba levando essas pessoas, por causa do amor, por causa da humildade, até Deus, para elas também saberem quem elas são em Deus. Você acaba se importando mais com os outros quando você sabe quem você é. Então, para finalizar, quem você acredita que você é? Quem é você? Tipo, diga aí o seu nome. Quem é você? E o legal é que você sempre vai continuar agindo como você se vê até nas situações difíceis. Até na cova dos leões, Daniel continuou sendo Daniel, quem Deus mandou que ele fosse. Então, agora ouvindo tudo isso, você poderia responder essas perguntas? Quem é você? Quem Deus diz que você é? O que a Bíblia diz ao seu respeito? Então, como o nosso ato profético de hoje vai ter que ser tudo online, gente, né? É a vida. Escreva para você um atributo da sua identidade em Deus, com base na palavra. Digamos, em Efésios explica muito bem quem nós somos. Vou dar um exemplo. Efésios capítulo 1 e o versículo 4 fala assim: Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Já achei um atributo meu. Eu sou escolhida. E sou dele. Achei 2. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Achei 3. Eu sou amada. Então eu sou escolhida, eu pertenço a Deus e eu sou amada. Legal, né? Então, Efésios ali fala muito sobre isso. Você pode estar lendo na sua casa e eu quero que você coloque hashtag, ou pode colocar até uma foto sua com a hashtag eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou excelente, eu sou aceito, eu sou salvo, eu sou liberto. E você começa a falar o que você é. De verdade, porque é o que tá na Bíblia. E a Bíblia é a verdade e ela fala quem você é. Amém? Então, faça isso, poste no grupo, poste nas suas redes sociais, você vai se sentir muito melhor. Você vai começar a ver quem você é realmente. E não faça só isso hoje ou amanhã. Faça isso todos os dias. Comece a declarar para você mesmo tudo que você é, tudo que a Bíblia diz que você é. E não acredite mais no que as pessoas dizem sobre você. Acredite no que Deus diz sobre você. Conforme você vai falando, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou próspero e tal, que é o que a Bíblia diz que você é, quanto mais você declarar isso, mais você vai acreditar. E mais aquelas palavras de maldição que alguém, algum dia jogou sobre você, falando, você é medroso, você é pobre, você nunca vai dar nada, você é isso.
vão sendo anuladas, porque a palavra de Deus vai entrando e vai fazendo uma limpeza e tudo que é esgoto vai saindo, tudo que é sujeira vai saindo, porque vai tendo uma limpeza de dentro para fora. Amém? Então, se encha nesse tempo da palavra de Deus e sobre quem você é realmente. Então, você vai começar a agir conforme quem você é. Você vai começar a agir conforme a sua identidade. Amém? Então, eu quero orar e falar que o ato profético de hoje é você declarar quem você é em Deus, quem Deus te fez. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor diz tudo o que nós somos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor nos deixou o Teu Espírito Santo e nos deixou a Sua palavra. Eu oro para que todos os meus irmãos, todos nós venhamos fazer exatamente aquilo que nós somos. E que nós sejamos, Deus, aquilo que o Senhor diz que nós somos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com revelação, vem com graça, vem com sabedoria sobre nós. E que todo medo venha a ser lançado fora, em nome de Jesus. Toda insegurança, toda covardia, toda inferioridade caia por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor venha transformar a nossa vida, a nossa mentalidade, ao nosso respeito e ao seu respeito. Que nós venhamos dar glória a quem realmente merece a glória, que é o Senhor, e não nós. Então oramos para que o Senhor venha afirmar a nossa identidade em Ti, para que quando alguém venha com algo diferente daquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, nós possamos rejeitar. Em nome de Jesus, e continuar crendo naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e sobre nós. Em nome de Jesus, que o Teu nome venha a ser exaltado, Senhor, através da Tua palavra, através das nossas vidas, e que a gente comece a agir e se comportar conforme a nossa identidade celestial. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Eu oro para que você seja abençoado e que você seja quem você é, que é o que Deus diz sobre você. Amém? Um beijo, até a próxima.